E aí, beleza? Vamos começar aqui então. Eu vou começar abrindo Portugal aqui. Cadê o Portugal? Está aqui. E hoje vai uma série de desafios para a gente começar a ficar mais familiarizado com o código, para entender melhor como é que ele funciona. Não adianta a gente ver por cima, mas não praticar. Uma coisa é vocês ver eu fazendo aqui, né? E outra coisa é você pensar por si mesmo como chegar na resolução daquele problema, tá? Então por isso que eu tô gravando esse vídeo, pra gente praticar mais e conseguir chegar no mesmo objetivo junto, beleza? Então o que a gente vai praticar aqui hoje, eita, deixa eu baixar meu volume aqui, vai ser o operador de resto, né, módulo, ou resto, tanto faz, do jeito que vocês chamarem, tá? Vamos praticar também o C, tá? As condições, né? Então, condição. Vamos também praticar bastante o vetor, tá? E vamos praticar também para. Esse vai ser o principal. Vai respingar alguma coisinha, por exemplo, no enquanto ou no faça enquanto, tá? Então, a gente vai começar vendo bastante, principalmente deste módulo aí e das condições C primeiro, e depois a gente vai pegando mais pra frente, vai fazendo, né, os testezinhos para os próximos, tá? Então, não sei se você se lembra, mas qual que é a ideia do módulo, né? O módulo, você vai pegar sempre o resto de uma divisão inteira. Por exemplo, 6 dividido para 2, né, o resto é zero. Ou seja, na realidade essa divisão aqui vai resultar em 3, né? Esse 3 não tem vírgula depois dela, né? Tipo assim, não tem uma fração quebrada aqui. Então significa que ela deu ponto zero aqui, significa que ela não teve resto, né? Agora se fosse 7, por exemplo, 7 dividido por 2, aí sim ia dar 3,5, né? Então anotem aqui, ó, já deu uma vírgula aqui, então significa para mim que teve um resto, né, dessa divisão. Por exemplo, se fosse divisão inteira, seria 6 dividido por 2, daria 3, e sobraria esse 1, né? Se fosse então divisões inteiras. Então esse módulo ele faz isso, ele pega essa divisão, por exemplo, a gente tentou fazer aqui, ó, 7, aí seria o operador de módulo, né? 7 módulo de 2, né, vai resultar em 1, porque esse módulo vai pegar somente o resto, ou seja, somente o resto daquela divisão inteira, né? Então 6 dividido para 2 daria 3, mas 7, né, módulo de 2, né, 6 dá certinho, o 7 já sobra uma unidade, beleza? Então, por que é importante a gente saber disso? Sempre vai aparecer várias vezes, né, em cursos, faculdade, enfim, vários locais, pedindo para você calcular, ver se aquele valor ele é múltiplo de tal número, né? Ah, se o valor que a pessoa informar for múltiplo de 2, for múltiplo de 3 e tal, o que significa ser múltiplo, né? Quando a gente fala de múltiplo, eu quero dizer que o valor que a pessoa vai digitar, por exemplo, se ela digitar 10, se eu fizer divisão ou módulo, no caso, né, por 2, vai ter que dar igual a 0, né? Então, esse múltiplo significa que o valor que a pessoa vai digitar, ou seja, esse que está à esquerda, né, fazendo o módulo pelo valor que a pessoa está falando, tipo, eu quero saber se esse número que a pessoa vai digitar é múltiplo de 3, ó, múltiplo de 3, então eu vou ter que pegar o número que a pessoa vai digitar e fazer um módulo de 3, e esse resultado tem que ser 0, aqui no caso não ia ser 0, né, então quer dizer que o 10 não é múltiplo de 3, tá? Então, vai ter muito disso em curso, faculdade, etc. E também é bom para a gente saber o que número é para o ímpar, por exemplo, né? Como é que eu vou saber se o número é para o ímpar? Se o número é para o ímpar, né? Eu, por exemplo, vou criar uma variável aqui, ó, inteiro, número, né, igual a 10. Como é que eu faço para saber se esse número aqui é para o ímpar, né? Programaticamente, nem sei se essa palavra existe, mas tipo, matematicamente, sei lá, né? Então eu vou ter que fazer esse número módulo de 2, né? Vai ter que ser igual a 0, né? Para ela ser par. Então eu vou escrever aqui, escreva par, né? Se não, é ímpar, né?
escreva ímpar, tá? Olha só, esse número agora que a gente já aprendeu a ver se ele é para um ímpar, né? Eu posso escanear esse número de qualquer forma. Por exemplo, eu posso colocar um leia número, né? Onde eu vou dar um play, vou digitar um número qualquer aqui, ó, 100, esse aqui. Vou dar um enter, ó, diz que é par. Por quê? Esse número aqui, se dividido por 2, né? Ó, a gente vai pegar a calculadora aqui rapidão. Ó, 10, 4, 14, 4, dividido por 2. Coloquei na calculadora do programador, vou colocar padrão aqui. 10, 4, 1, 14, 4, divide por 2. Olha só, deu 520.727, mas não teve nenhuma vírgula aqui atrás, né? Então, quer dizer que é um número inteiro. E, obviamente, nós, seres humanos, já conseguimos identificar pelo último número sendo par, né? Mas o computador, ele não entende, o último número é par, ímpar, tal. Você até pode fazer aí alguma matemática para esquecer esses últimos números aqui, ficar só com o último, por exemplo, né? Que seria muito mais rápido do computador de fazer essa divisão, né? Só com um número do que com esse número aqui. Mas enfim, né? Para o computador entender, então, se esse número é para o ímpar, a forma mais fácil de fazer é essa se não, né? Se o número módulo de 2 for igual a 0, né? Então ele é par. Agora, se eu quisesse inverter, né? Se eu quisesse que ele fosse ímpar, né? Então ele ia ter que sobrar 1. Aí então seria ímpar, ó. Aqui viraria ímpar. E aqui embaixo seria par, né? Dá na mesma coisa, ó. 12 é par, né? 12 módulo de 2 não vai ter resto nenhum, vai ser resto 0. Então não vai entrar nesse C, vai entrar nesse C não. E vai escrever par. Beleza? Esse seria o módulo, ou o resto, né? Então tá aí um desafio, né, para você. Você vai implementar um programinha onde vai verificar se o número que a pessoa digitou, né, vai fazer exatamente quase o mesmo esquema aqui, pelo menos para capturar o número, né? Você vai copiar essa página de cima, né, inteiro número, leia número, né? E você vai ver se esse número ele é múltiplo de 3 e 7 ao mesmo tempo. Ele tem que ser múltiplo, esse número, ele tem que ser múltiplo de 3 e também tem que ser múltiplo de 7. E daí você vai escrever esse número em questão, né? Se não for, aí você diz que não é múltiplo só, beleza? Então você pode pausar o vídeo aí e tentar resolver e eu já vou dando sequência. Beleza? Pausou, resolveu, vamos botar a mão na massa para ver o que acontece, tá? Então, fazendo a mesma coisa, ó, leia número, vou ver agora se ele é módulo de 3, que vai ter que resultar em 0, e também esse número, opa, aqui meu teclado aqui, foi humilde aqui agora, e esse número, módulo de 7, também tem que resultar em 0, tá? Então era para me escrever o número, né? Então eu vou escrever esse número, tá? Número. Senão eu escrevi que não é múltiplo de. Meu teclado aqui tá complicado. Ó, não é múltiplo de 3 e 7 ao mesmo tempo, tá? Então vou colocar ali um valor, por exemplo, 12. Ó, 12 não é múltiplo de 3 e 7. Que número seria? 21, quem sabe? Ó, 21 é. Por quê? 21 eu consigo dividir por 3, vai dar 7. 21 também consigo dividir por 7, que vai dar 3, né? Um jeito bem fácil para a gente saber quais seriam os números, né? É só pegar esse cara aqui, multiplicar pelo outro. Então, ó, 3 vezes 7, 21. E todos os vezes 2 dele vai ser múltiplo, né? Por exemplo, 42. Ó, 42 é múltiplo de 3 e 7. Vezes 2, 84. Né? 168, 336 e assim por diante. Né? Isso seria uma forma matemática de saber se o número é múltiplo ou não desses números, desses dois aqui em questão, tá? Então, eu espero que você tenha conseguido chegar até aqui, né? Resolver este enigma aqui de cima. Notem que foi preciso usar então o operador e aqui no meio, né? Porque ele precisa ser tanto esse quanto este verdadeiros para poder atender a condição. Se não, quer dizer que ele não era múltiplo, né? Beleza?
Então, vamos seguir para o próximo agora, cara. O próximo vai ser trabalhar com vetor, né? Aqui a gente poderia também utilizar um pouquinho mais do se, né, o se não. Vamos explorar um pouquinho mais essa possibilidade aqui, né? Então, como é que vai ser? A gente vai ler um número e verificar se ele está no range de 1 a 5, ou se ele está no range de 5 a 10, ou se ele é maior que 10, tá? Então, aqui, mesma coisa, a gente vai utilizar, né, o leia número. E se você está familiarizado já com se não se não e tudo mais, você pode já pausar o vídeo e tentar fazer por você mesmo. A ideia vai ser, a gente vai ler um número e se ele estiver um range de 1 a 5, você vai escrever que ele está no range de 1 a 5, né? Escreva lá, está no range de 1 a 5. Se não, né? Se estiver no range de entre 6 ali, né? E 10 no caso, aí você vai escrever que ele está no range entre 6 e 10. E se ele for maior que 10, você vai escrever que está no range maior que 10, né? Beleza? Então, se você quiser fazer esse teste, você pode pausar o vídeo e a hora que você terminar, você pode continuar aqui o vídeo para você ver se acertou. Beleza? Bom, então, espero que você tenha testado aí, não sei se você pausa o vídeo ou não, né? Mas vamos lá. A ideia é simples, né? Então, eu vou ler o número ali, né? Já tenho leia número. Então, se esse número for maior ou igual a 1 e também o número tem que ser menor ou igual a 5, né? Então, vou utilizar um escreva aqui, ó. Número está no range de 1 a 5. Show! A primeira parte já está concluída. Vamos testar? Vou digitar número 0, ó, não escreveu nada. Vou digitar número 6, também não escreveu nada. Vou digitar o número 4, show, ó, o número está no range de 1 a 5. Então, quer dizer que esse 4, ele é maior ou igual a 1, né? Ele é maior que 1. E também esse 4 é menor ou igual a 5, no caso menor que 5, tá? Então ele atendeu as duas condições. É muito comum que a gente vai utilizar no se não, o se e se não se, né? Esses operadores onde a gente vai ter que concatenar com e, com ou, com não, né? É muito comum, então é bom a gente praticar, beleza? Então vamos para o próximo, que era fazer verificando se ele está no range de 6 a 10. Então eu posso colocar aqui um se não, se, né? Eu poderia colocar um se não aqui embaixo? Um se? O que você acha? Poderia? Até poderia, né? Mas o que acontece? Imagine que eu tenho uma condição aqui, ó, que o número, né, ele vai ser menor que 5. Mas agora se eu buscasse aqui, ó, se o número for maior ou igual a 5 e número menor ou igual a 10. Olha só. Eu sei que é de 6, tá? Eu só vou dar um exemplo para vocês. Se eu digitar o número 5, ele vai... Opa. Número 5... eu esqueci de colocar uma quebra de linha aqui só pra gente identificar melhor. 5. Notem que ele entrou nos dois, né? Ele entrou nos dois Cs. Porque o C por si só, ele é um começo de desvio de condição, né? Então ele é um começo, sempre um começo. Então aqui começa, e como não tem o se não, C e nem o se não, ele já acaba nele mesmo. Depois ele começa de volta nesse. Então ele não é interligado os dois, digamos assim, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque algumas vezes a gente vai ter um se não aqui embaixo, um se não C, né? Que ele meio que é uma... também seria atendido se alguma condição de cima meio que atendesse, digamos assim, né? Ele acabaria entrando nas duas condições, né? E pra gente evitar isso, a gente coloca um se não. Olha só o que vai acontecer. Ó, só mudei e coloquei um se não C aqui, tá? Não fiz mais nada de alteração. Vou colocar o 5. Olha só. Eu só mudei e coloquei o se não, né? O 6 já tinha. O 6 estava aqui embaixo, né? Eu só agora coloquei o se não ali e juntei ele. Agora quando eu dou um Enter e aperto o 5, ele entra só no primeiro. Por quê? Porque agora o se não C, ele faz parte desse primeiro C também.
né? Então, se entrar no primeiro, ele não vai entrar no segundo, entende? Então, olha só, se entrou no primeiro, né? Ele não entraria nesse, se fosse um senão. Já como, né? Os dois estão separados, digamos assim, é C e C, ele entra nos dois, né? Então, sabendo disso, a gente pode, por exemplo, se o número, né, for maior que 1 e menor que 5, ele vai entrar no primeiro. Se não, se o número for, agora vamos arrumar aqui, maior ou igual a 6 e menor ou igual a 10, vamos estar entre o range 6 e 10. Poderia também omitir essa informação aqui, ó, porque eu saberia que o número já passou desse valor, né? Então ele já, obrigatoriamente, ele seria 6. Se não entrasse nesse range aqui, ele seria 6, né? Porque o 6 não vai entrar nesse range. Então, poderia simplesmente verificar se ele é menor ou igual a 10, né? Mas, acontece que se eu fizer isso aqui também, pode acontecer de eu digitar o número 0, por exemplo, e ele entrar no range aqui, ó, dizendo que o número está entre o range 6 e 10, mas é 0, né? Porque o 0 é menor ou igual a 10. Então, é bom a gente ter esse número maior ou igual a 6 aqui, tá? Beleza? Então, se a gente tivesse um controle lá, né, por exemplo, que se repetir, né, fazer um laço de repetição aqui, repetir enquanto enquanto o número for 0 ou menor, no caso, né? Então aí a gente poderia até omitir esse daqui, porque daí a gente estaria garantindo que não ia entrar o número 0, né? Então só para deixar claro, ou então mesmo criar um C aqui na frente. Enfim, não vou confundir a cabeça de vocês aqui, tá? Mas só para deixar o mais claro possível, né? Dar os melhores exemplos aqui. E aqui agora terminando com o senão, né? Então, se esse número, né, for maior ou igual a 1 menor que 5, ele vai estar aqui, né, de 1 a 5. Se for de 6 a 10, ele vai estar aqui. E agora, será que eu uso o senão ou utilizo um senão C? E agora? Se eu colocar um senão, né, e colocar aqui que o número está no range maior que 10, como eu posso garantir que ele realmente está no range maior que 10? Por exemplo, eu vou digitar 8, ele está de 6 a 10, beleza. Se eu digitar 0, vai dizer que o número está maior que o range 10, no caso, ó. E por quê? Ele entrou nem no primeiro, nem no segundo, e ele entrou no terceiro. Então aqui é interessante que a gente não utilize o senão sozinho. Seria interessante que a gente colocasse senão C, né? Número maior que 10. Aí a gente estaria garantindo, ó, por exemplo, vou digitar 0 agora, e ele não entrou em nenhum. E agora se eu digitar o 10, ele vai entrar nesse segundo range aqui, né? De 6 a 10. Se eu digitar agora o 11, ele vai entrar que está no range maior que 10. Beleza? Então, só deixando claro, né, para que as diferenças do C separado, do senão C e do senão, né? Você percebeu que o senão é aquela condição, né? Aqui no caso, esse senão só funcionaria quando o range fosse 0, né, ou menor. O número do range é menor que 1, no caso, seria o 0 e para negativos, né? Então, olha só, se eu digitar 0, agora ele entra no senão, né? Porque não atendeu o primeiro, não atendeu o segundo, não atendeu o terceiro, né? Então, ia entrar aqui, obviamente, né? Se não é de 1 até 10, né? E nem maior que 10, então seria negativos, né? Ou até mesmo 0 para baixo, beleza? Então, esse foi mais um desafiozinho ali. Eu não sei como foi o código de vocês. E espero que vocês postem as dúvidas de vocês aí nos comentários, enfim, né? No Discord lá também, tá? Então, esse foi mais um testezinho do C, não C e senão, para vocês verem se vocês estão afiados aí, tá? E agora testando o vetor. Por que vetor? Por que trabalhar com vetor? O vetor é aquele negócio, né? Quando você tem muitos alunos, por exemplo, você vai ter muitas notas, muitas médias e tudo mais. E é ruim você ficar criando, né, inteiro nota 1, inteiro nota 2, né? Você poderia também nota 3, nota 4. Isso é chato de fazer. Então, para resolver isso, a gente cria um vetor, né? Um vetor, então, por exemplo, de 10 posições, né? Se você vir aqui do ladinho,
você vai ver e arrastar ele para cá, você vê que ele vai de 0 até 9, né? O tamanho dele é 10, então realmente tem 10 posições aqui dentro. Só que o índice dele, o local que você acessa aquele localzinho ali de memória, né, na informação, vai ser do índice 0 até o índice 9, tá? Então, para nós iniciarmos um vetor, a gente coloca um sinalzinho de igual, abre e fecha chaves, e a gente vai ter que informar os 10 valores, né? Se fosse um vetorzinho de duas, a gente ia informar os valores que a gente queria salvar desta forma, tá? Pode ser qualquer valor aqui, 7,8, por exemplo, dividido por vírgula dentro dele, tá? No caso, como são 10, eu vou ter que preencher com 10 valores. Vou começar então no contrário, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 1. Só pra gente não deixar tão certinho, tá? E faltou um ainda, né? Que são 10 valores. Então, notem. Agora, eu vou dar um playzinho ali, ó, só para vocês verem que realmente salvou, né? No índice 0, então tem o valor 9, no índice 1 tem o valor 8, e assim por diante, tá? Então agora, se eu quiser escrever esse valor 6 aqui, como é que eu faço para escrever ele? Eu vou utilizar o escreva, vou acessar o meu número no local, agora tem que passar o local para ele que eu quero acessar. Onde é que está o 6? No local índice 3, então eu vou passar o índice 3, tá? Então vou dar um play, olha lá, escreveu 6, beleza? E para a gente fazer a alteração de valor, como é que funciona? Mesma coisa, né? Vou colocar o número no local 3, ou seja, onde está salvo o número 6, eu vou substituir pelo número 11. Olha só. E depois vou escrever o valor atualizado de 3. Vou dar um play. 11, olha só. Escreveu 11 para mim agora, né? Beleza? Então é dessa forma que a gente trabalha com vetor, busca os valores, atualiza valores e inicia o vetor, tá? Claro que se não tivesse iniciado o vetor aqui, né, e eu quisesse por algum motivo acessar o local 4, por exemplo, obviamente colocar o 4 não tem nada ainda, então ia dar um erro, né? No caso aqui ele não deu um errinho, né? Não sei porquê, mas ele iniciou teoricamente tudo em 0 aqui. Deixa eu ver um negocinho só, fazer um teste, porque teve uma época que isso funcionava. Não está funcionando. Geralmente aqui ele está deixando passar, tá? Mas se você for programar em Java ou qualquer outra linguagem, esses valores, quando não estão definidos, por exemplo, eu não criei nada ali ainda, né? Eu só criei minha variável, meu vetor, mas eu não coloquei valor nenhum dentro dele. Ele vai vir com lixo de memória, que a gente costuma chamar, tá? Principalmente, né, por exemplo, em C++, ele sempre porque o que acontece? O seu computador ele usa a memória para tudo. Para abrir um programa, ele aloca um tanto de memória. Para abrir um jogo, ele aloca mais um tanto de memória. E assim vai. E aqueles locais, quando você fecha o joguinho, por exemplo, algumas informações ainda ficam lá. Só que não são usadas. Simplesmente estão lá e o computador entende que se ele precisar colocar um novo valor lá dentro, ele vai poder substituir aquele valor, porque aquele valor ele pode se perder, digamos assim, né? Porque você já não está mais com o jogo aberto, então ele pode substituir aquele valor tranquilamente. Então ele vai ter tipo assim, tem um valor aqui, mas não tem ninguém usando. Se você quiser usar esse valor aqui, usar esse espaço para colocar o seu novo valor, você pode. Então é basicamente isso que acontece. Quando você cria um vetor, seu computador aloca agora um novo espaço. Só que esse novo espaço pode ser que ele ocupe, né, um local que já tinha uma informação antes, né, que é quase 100% de certeza que isso vai acontecer. E essa informação, então, está lá vindo de outros programas, né, vai ter valores aleatórios lá dentro. Então a gente chama isso de lixo de memória. Então por isso que é sempre bom a gente iniciar o nosso vetor com alguma informação, tá? Então por isso que também muitos programas, né, principalmente programas mais profissionais, por exemplo C++, não deixam você acessar diretamente o local antes de você instanciar, né, antes de você definir os valores iniciais desse vetor, tá? Porque se você, por exemplo, começasse e quisesse fazer isso lá no C++, por exemplo, já daria um errinho no seu programa dizendo, né, que você não iniciou ainda o local 4, no caso aqui, ó. Vocês estão vendo que ele está zerado, não tem nada, né? E eu estou tentando escrever ele. Ele está me retornando um 0 aqui, mas teoricamente isso não pode acontecer, tá? Então vamos para o próximo. Bom, feito isso, a gente pode também voltar com os valores ali. Se eu quiser atualizar agora nesse número local 3, que é ó, 0, 1, 2, 3, vou dar um play aqui só pra gente ver aqui. Local 3 agora tá 11, mas antes era 6, né? Se eu quisesse colocar o valor 1 ali, ó, nesse local 3, eu poderia também fazer essa substituição, né? Número local 8.
Fechou? Então, agora sim, se eu escrever no local 3, está lá 1, né? Que antes estava lá no final. E agora eu salvei ele aqui, tá? Então agora o número na posição 3 recebe o número na posição 8. Para a gente fazer, inverter os números, por exemplo. Eu quero que esse 9 vá parar lá atrás e o 0 vá parar aqui na frente. Como é que a gente pode fazer? Vou criar uma variável auxiliar que vai receber o último valor lá, que é o número local 9, né? Tá? Então esse auxiliar agora, no momento, está com o valor 0 nele. E agora meu valor 9, no local 9 lá, que é o 0, vai receber o número na posição 0. Ou seja, agora este último local aqui, ou seja, lá, vai receber o primeiro local, ou seja, vai ficar com 9 esse último local. E agora, meu primeiro local ali vai receber o auxiliar, né, que está com o número 0, tá? Então, se eu vou comentar só essa linha aqui para a gente não se confundir, dá um play, olha lá, o 0 veio parar, o 0 veio parar aqui na frente e o 9 foi parar lá atrás, né? Então essa é uma maneira muito comum de a gente trocar informações de variáveis, de vetores no caso, né? Salvando um valorzinho temporário numa variável auxiliar, no caso, uma variável, pode chamar ela de temporário, auxiliar, tanto faz, e depois fazer a substituição sem perder os valores anteriores, né? Beleza? E agora a gente vai praticar como a gente vai, além agora que a gente já entende como funciona essa atribuição de valores aí, como que a gente vai manipular ela com o para, tá? Então, vamos lá. Fica aí o desafio. Se você já viu como funciona o para, você vai preencher esse vetor de 10 posições com o valor 1, tá? Bem tranquilo. Se você já sabe fazer isso, preencher todos os locais com o valor 1, pode dar um pause no vídeo e tentar fazer aí e vamos ver se vai dar tudo certo. Beleza? Vai lá. Bom, espero que você tenha conseguido, né? Ou não sei se você pausou, enfim. Mas vamos para o teste. Então, para a gente fazer, muito simples. Nós vamos fazer o nosso para. Vou colocar um x aqui que inicia em 0. X tem que ser menor que o tamanho total do meu vetor. X mais, tá? E agora meu vetor, no local x, recebe o valor 1. Certo? Por que isso? Como todos sabem, esse para, a gente cria uma variável aqui com o valor inicial, no caso x, ele vai iniciar em 0, tá? Depois esse x vai continuar fazendo esse loop aqui enquanto o meu x for menor que 10. Ou seja, o meu vetor, por que eu coloquei esse x iniciando de 0? Porque eu preciso acessar o meu vetor de alguma forma, certo? Meu vetor, como a gente sabe, vai de 0 até 9, então é justamente isso que eu faço com o x. Eu inicio ele em 0 para mim poder, na primeira repetição, acessar o local 0 aqui, tá? E depois até que ele seja menor que 10, ou seja, 9. Então vai dar certo essa minha lógica aqui. E toda vida incrementar esse x em mais, tá? Em mais 1 no caso, né? Então aqui eu já posso dar um play. Opa, deu algum errinho aqui. Vamos ver o que a gente errou. Tá dando um erro de semântica aqui. Vamos lá, por que isso não está dando certo? Está dando um exception aqui. Será que tem alguma semântica minha errada ali? Escrevi inteiro x igual a 0, x menor que 10, x mais, vetor. Ah, vetor, também. Aí, né, busquei mesmo. Então, ó. Todos os nossos locais receberam o valor 1. Agora, para ficar ainda mais difícil, o nosso desafio, todo local, né, que for par do nosso vetor, todo index que for par vai receber o número 0 e todo index que for ímpar vai receber o valor 1. Então, né, reforçando, a gente vai preencher esse nosso vetor e todo index, ou seja, todo númerozinho aqui de cima que for par, né, vai receber o valor
0, né? Então seria aqui 0, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, né? E todo local que for ímpar vai receber o valor 1. Você pode pausar o vídeo e tentar resolver bem rapidinho. Beleza? Vamos dar continuidade aqui então. Muito fácil. Então eu vou fazer um C aqui dentro, né? Onde eu vou verificar se o x módulo de 2 vai ser igual a 0, ou seja, se esse x for par, o index, né? O x representa atualmente o index, for par, então o meu número, no caso o meu vetorzinho lá, local x vai receber o valor 0. Se não, né, eu posso colocar um se não, porque obviamente vai ser ímpar, então, né? Número no local x vai ser 1. Vamos dar um play. Está lá. Então, todos os locais onde o meu index é par, ele recebeu o valor 0, e todo local que é ímpar recebeu o valor 1. Beleza? Então, é muito bom a gente fazer isso, porque a gente vai praticando como usar o se não se aqui dentro do para, do laço de repetição. Entender muito bem como é que funciona. Isso é a regra básica de um programador para poder entender o seu próprio código. Às vezes é bom você colocar no papel e na caneta, né, o seu código, e depois você fazer mentalmente o processo que o computador está fazendo, ou seja, entender o que o seu código vai gerar no final. Antes mesmo de você dar o play, você já tem que saber mais ou menos, pelo menos mais ou menos, qual que vai ser o resultado gerado pelo seu código, tá? Então você tem que entender, né, antes de explicar para o seu computador o que você quer fazer. Fechou? Então, aqui foi um exercício muito simples. E agora eu poderia fazer um desafio para você, onde você vai criar dois vetores. Eu vou criar os dois vetores aqui, né? E a gente vai trocar o valor desses dois vetores, tá? Então a gente vai ter o vetor A, o vetor B. Eles vão ter, né, um número ali dentro, né, alocado nele. E a gente vai substituir colocando o valor do vetor A no B e o valor do vetor B no A. Beleza? Então vamos só ajustar aqui o vetor, né, para a gente já fazer, tá? Ó, vetor A vai ter 10 posições. Vou inicializar ele aqui, ó, com o valor 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0, tá? E também vou ter inteiro vetor chamado B, também de 10 posições, onde ele vai ter os valores 1, 2, 3, 7, 8, 9, 6, 5, 4, e eu vou botar um 11 aqui para diferenciar, tá? Para não ficar o 0 também no final. E feito isso, agora você pode pausar o vídeo e tentar fazer esse teste, onde você vai precisar trocar os valores, colocar este valor aqui e este valor aqui, e depois fazer com todo o restante. Beleza? Pode pausar e tentar resolver. Bom, galera, feito isso, então vamos para a prática, né? E vamos ver se o seu código acertou, se está certinho. E se você errou alguma coisa aqui para trás, dá um pause, tenta entender o que você errou, para você fixar bem esse conteúdo, que é muito importante para a gente seguir, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, né, seria interessante a gente ter aquelas variáveis auxiliares, né? Onde a gente sabe que se eu pegar, por exemplo, esse valor e colocar lá, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 2, 1. E esse 7 foi para onde? Não sei, ele sumiu, né? Então por isso que é bom a gente ter essa variável auxiliar para guardar ela momentaneamente, esse valor 7, em algum outro local, tá? Então essa variável auxiliar vai receber o valor que está em A no local X, certo? Que é o primeiro localzinho, que o X vai de 0 até 9, tá? Depois vamos pegar esse o A no local X e colocar o valor que está em B no local X, e então no B local X receber a variável auxiliar, tá? Feito isso, acabou o nosso código. Era só isso, tá? Então se eu arrastar agora minha A e B aqui e dar um play, a gente pode comparar que realmente, ó, o valor de B, que antes era 1, 2, 3, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 11, foi parar sequencialmente certinho no vetor A. E o vetor B também inverteu os valores, né? Recebeu o valor que estava no vetor A, ó, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0. Beleza?
Para tornar ainda mais difícil o nosso código, nós vamos inverter literalmente os valores, ou seja, nosso vetor A, né, vai receber o último valor e colocar aqui, e esse último valor, esse primeiro valor vai voltar para lá, e depois sucessivamente, tá? Então a gente vai sempre fazer essa jogada aqui, ó, colocar o último no local do primeiro e trocar o local deles, né? Tipo, o 7 vai para cá e o 11 vai para lá. Depois pegar o segundo e colocar no lugar do penúltimo. Depois pegar o terceiro, colocar no lugar do antepenúltimo. Quarto, no local do 6. 5 no local do 9. 6 no local do 8. E assim por diante até a gente inverter tudo, todos os valores. Beleza? Então, se você já tem uma ideia de como resolver isso, pode pausar o vídeo, tentar resolver. E assim que você conseguir, só dar um play e acompanhar o código. Beleza? Espero que você tenha conseguido, né? Espero mesmo que você tenha conseguido. Caso você não tenha conseguido, a gente vai resolver e tentar resolver isso junto, porque até mesmo eu estou pensando aqui como vai ser a forma mais fácil de explicar para vocês como resolver isso, sem confundir a cabeça de vocês, tá? Então vamos lá. Eu, né, particularmente, criaria... eu já vou ter que ter essa variável aqui, né? Mas seria interessante, além de ter esse valor aqui, eu ter uma outra variável aqui fora, seria interessante, né? Você pode resolver isso de 1000 formas, eu não sei se você resolveu aí e qual foi a forma que você utilizou para resolver, mas se deu certo, né, e seu código ficou enxuto, ou seja, se não ficou muito volumoso, você não precisou fazer muitos Cs e colocar outro para aqui dentro, quer dizer que você foi por um bom caminho, né? Existem várias formas de resolver. Cada problema na programação existem milhares de formas de resolver. Nunca é um código 100% certo. Não é porque eu estou fazendo aqui que é o 100% certo. Pode ser que seu código, né, tenha sido muito melhor que o meu, tenha desempenhado um papel muito melhor que o meu em questão de velocidade, performance e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Eu particularmente, como eu sei que o vetor vai até 9 posições, né, de 0 a 9, colocaria um contador aqui, que vai ser 9, tá? Que vai ser o último local. E esse, né, é o primeiro local. Então o X é o primeiro local e o contador é o último local. Feito isso, a ideia é basicamente a mesma, né? Vou até dar um Ctrl Z aqui, porque eu vou ter que pegar a minha variável X inicial e trocar ela pelo último valor. Agora como é que eu vou trocar? Agora, esse meu A não vai receber mais o valor 0, mas vai receber o valor contador, ou seja, vai receber lá no local 9, tá? Então, o meu A, local 0, ou seja, esse 7, vai receber o B que está no local 9. Fechou? Então, aqui vai ser substituído por 11. E depois, no B, no local contador, vai receber a variável auxiliar, que era então esse 7 que ficou salvo aqui, né? Feito isso, eu vou dar um contador menos menos, ou seja, eu vou decrementar esse contador em uma unidade, tá? Então esse contador, na próxima repetição, vai valer 8. Sabendo disso, né, e a próxima repetição o x valendo 1, obviamente, ele vai pegar esse valor aqui, vai salvar na variável auxiliar, o A neste local aqui, vai receber o B no local contador, que agora vale 8, ou seja, 4. Então aqui vai valer 4, depois o B no local contador, que é o 8, né? O local 8 aqui, vai receber o valor da variável auxiliar, que era este cara aqui, que era o 8. Beleza? E depois contador menos menos de volta. Enfim, vamos dar um play e ver como fica. Olha lá. Então temos o vetor A com o valor do vetor B, né, da forma decrescente, ou seja, ao contrária, né, 11, 4, 5, 6, 9 e até o 1. E também o vetor B, no caso aqui, né, recebendo o valor do vetor A da forma contrária, ou seja, olha lá, o 7, 8, 9, tal, até chegar no 0. Beleza? Eu espero que você tenha conseguido compreender, ou até mesmo na hora que você fez o código, que você possa ter acertado, né, porque daqui para frente as coisas começam a ficar um pouco mais complexas, mas a gente vai fazendo
passo a passo para que as coisas não sejam atropeladas e você possa realmente entender o que o computador está fazendo e você possa dominar o computador e não o computador dominar você, né? Beleza? Então a gente já viu aqui o módulo, a gente já entendeu bem como funciona, né? A gente já testou os Cs, né? C, C não e C não C. Viu quando é a melhor hora para utilizar um C. Viu quando é a melhor hora para utilizar um C, C não. Ou o C separado. E também quando é a melhor hora para utilizar o C não, né? Como a gente viu ali, o C não se encaixou perfeitamente no que a gente queria. Então a gente optou pelo C não C e finalizou com C não só para fins de a pessoa digitar um valor zero ou menor ali no caso, né? O vetor a gente está vendo agora, né? E aprendendo a manipular os valores dele aqui dentro, né? Trocar valores de vetor, né? Colocar um valor para cima, outro para baixo, enfim, manipular bem os locais dele, tá? Uma ideia seria implementar a função bubble sort aqui dentro, né? Como consiste a função bubble sort? Eu não vou ensinar aqui agora, porque eu acho que alguma videoaula minha aí passada eu já devo ter ensinado, principalmente na videoaula de vetores. Se você quiser dar uma olhadinha no canal, a aula de vetor, né? Eu explico também, eu acho que sobre a função de bubble sort, onde consiste em pegar um vetor desordenado, ou seja, um vetor que vai ter os valores aleatórios aqui dentro, como está aqui, e você vai ordenar ele tanto do menor para o maior, quanto do maior para o menor, poderia ser, né, da forma crescente ou decrescente. Isso é bom porque o computador ele é um pouco mais ágil, digamos assim, quando o vetor está ordenado. Ele meio que prevê qual que vai ser o próximo valor, então é um pouco mais rápido de acontecer as operações, né? Fora que na hora que você precisar achar um valor, né, ele também de uma forma ordenada vai ser muito mais fácil do que de forma desordenada, tá? Beleza? Se você quiser saber, mas peraí, mas por que, né, o meu computador já é rápido, não vai fazer diferença 1 milissegundo, 2 milissegundos, mas às vezes mesmo que não faça tanta diferença o processamento, é interessante você ter alguma informação ordenada, por exemplo, por data, né? Quando você entra no Facebook, o que você vai ver? Coisas mais atuais, né? Coisas que você não viu ainda. Então, de alguma forma, tem uma ordenação naquilo ali, né? Você vai ver depois, se você entrar no seu próprio perfil, você vai ver desde a data mais atual até a data mais antiga, e ali está ordenado. Então, quer dizer, né, que de alguma forma quem programou aquilo, né, pensou em ordenar um vetor, por exemplo, né? Claro que lá é utilizado o banco de dados, é o banco de dados que está sendo salvo de forma ordenada, né? Ou não, enfim, eu não sei como é que funciona o banco de dados do Facebook, mas a probabilidade é que o banco de dados deles esteja de forma ordenada, por data e tal, e que quando, né, retornada essa informação, já está de forma certinha para ser exibida. Beleza? Aqui, nós poderíamos fazer, não sei se vocês já ouviram falar na função de Fibonacci, tá? O que consiste a função de Fibonacci? A função de Fibonacci consiste em você ter os dois primeiros números com o valor 1 e os próximos números ser a soma dos dois anteriores, ou seja, 1 mais 1 é igual a 2, fechou. Agora, o próximo número aqui onde está piscando vai ser a soma dos dois anteriores, ou seja, 2 mais 1, que é 3. Agora, onde o meu cursor está piscando, vai ser a soma do anterior mais o anterior, ou seja, 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, só Deus na causa. Não sei quanto é que é. 22, deve ser. 21, não sei. Vou até usar o calculador porque 13 mais 8, 21. Olha só, errei de terceira. Enfim, um jeito legal de a gente utilizar o para seria a gente escrever os números de Fibonacci, né, até um determinado valor que a gente quer. Por exemplo, eu quero escrever, né, coloquei um quero escrever todos os números de Fibonacci até, sei lá, 1000, por exemplo. Então, como eu vou fazer isso? Vou criar um número aqui. Posso utilizar o para, posso utilizar, enfim, né? Mas aqui só para a gente testar, a gente vai utilizar
o enquanto, né? Então o número vai ser 1 inicialmente, né? Enquanto esse número for menor ou igual a 1000, ele vai fazer alguma coisa, né? Então posso colocar um escreva número e depois dar um número mais quanto? Aí que tá o negócio. Ele tem que ser, o número vai ter que ser mais ele mesmo, mais quanto? Eita caramba, eu vou ter que fazer, eu acho que duas coisas aqui, duas variáveis. Número anterior, vou colocar assim, igual a 1. Então, vou colocar aqui, pra gente entender melhor, pra não ficar muito complexo, tá? Resultado, atual, vou colocar atual, igual número mais número anterior. Beleza. Então vou escrever o atual. E depois vou fazer meu número ser igual ao atual. Número anterior. Opa, esse número anterior tem que ser assim. Igual ao número atual. Aqui. Depois atual tem que ser igual ao número mais número anterior. Feito. Vamos lá. Opa. Só esqueci de colocar para pular uma linha aqui. E beleza. Ele acabou passando ali, né? Porque eu fiz aqui número, mas tem que ser o atual. Aí. Então olha só. Ele escreveu lá o 2, o 3, o 5, o 8, 3, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987. Tá? Qual que foi a lógica aqui empregada então? Eu sei qual que é o primeiro número, no caso seria esse. O número anterior ao número, no caso, seria este. E o meu atual, que no caso vai ser este, vai ser igual ao número mais o número anterior, né? E depois escrevi ele. Enquanto esse meu atual, né, o que eu estou escrevendo na tela, for menor que 1000. Depois atualizei o número anterior, ou seja, este, eu tive que pegar este número, né? Depois o número foi para o atual, ou seja, esse substituiu por 2. E o atual agora também pegou aquela mesma soma, né, de 1 mais 2, 3. E assim por diante, né? Então sempre a ideia foi eu pegar esse número anterior, fazer com que ele fosse em uma casa para frente, ou seja, para o próximo número. O número, né, que agora o antigo atual. E o atual agora que vai ser o número atualizado de número mais o número anterior. Não sei se você entendeu, né? Mas enfim, dá uma paradinha aí só para colocar no papel e caneta e ver, né? Caso eu não tenha explicado direito. Mas esse é uma coisa bem legal de se fazer porque, olha só, esse número de Fibonacci é muito utilizado tanto em criptografia, né? Eles usam um número de Fibonacci muito grande, tipo assim, número de sei lá quantos dígitos, né? Aqui eu nem sei se vai chegar até isso, mas olha lá, chegou. Claro, opa, claro que aqui o nosso programinha ele está, né? Ele não vai, ó. Coloquei uma casa a mais e não foi. Né? Só vai chegar até aqui mesmo, ó. Tem uma limitaçãozinha aqui pra gente. Opa, aqui já deu erro. Aqui vai? Não vai? Aqui vai? Não vai também? Aqui? Aqui vai chegar no mesmo tanto. Tá. Então, quando a gente vai trabalhar em Java ou qualquer outra coisa, acontece de ter muita senha criptografada que utiliza até mesmo o número de Fibonacci, né? Então, é interessante você saber de onde é que ele surge, como funciona. E é um código super simples, como vocês puderam ver, como a gente descobriu a série de Fibonacci, né? E espero que vocês tenham gostado da videoaula até aqui. A gente podia utilizar então o enquanto, poderia ser o faça enquanto também, né? A diferença é que o faça enquanto ele primeiro vai executar a ação, depois ele vai verificar e, né? Espero que vocês tenham entendido toda a lógica por trás de cada código que a gente desenvolveu aqui, tá? E qualquer dúvida, deixe nos comentários ou manda lá no Discord.
Eu vou deixar o link do Discord aí embaixo, caso você não esteja no grupo, né, da programação. E eu vou tentar ser um pouco mais ativo aqui também, trazendo mais conteúdo, porque é legal a gente passar o nosso conhecimento para frente. E quanto mais você ensina, até mesmo se você tiver um amigo, se você quiser ensinar o que você aprendeu, é muito mais interessante, porque você acaba que você fixa melhor o conteúdo, né? Ou se você quiser ensinar para sua mãe, isso, a avó, sua tia, enfim, quem for, ensinando para seu cachorro, ele vai sair programando melhor que você, se duvidar. E vamos lá, né? E quando você ensina, você fixa um pouco melhor o conteúdo, né? Porque você está explicando uma segunda vez o que você mesmo entendeu, né? Às vezes você, opa, realmente, eu dá até melhorar tal coisa. E é interessante, tá? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.